Tá. Bom, agora sim. Chegou a hora de falarmos de caminhos, de escolhas, de lados diferentes, de reviravoltas que a vida dá, com duas bonitinhas aqui, que se reencontraram após 25 anos, a história é muito bonitinha, e criaram uma obra baseada no livre-arbítrio. É o livro de ficção Horizonte Vertical, onde o fim é apenas o recomeço. Vamos recebê-las para um papo consistente e cheio de resgates. Boa noite, a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva, essa bonitinha que está aí, e a dermatologista Andréa Duarte. Estou aqui em absoluto encantamento, né? A gente está encantada com... Caçulinha? Com a homenagem do Caçulinha. Com a homenagem do Caçulinha. Você não podia ter hoje os dois. Os dois beijos carioca. Bom, eu quero saber dessa história, desse reencontro, tudo, mas vamos começar do começo, que tem uma pauta bacana aqui para a gente falar de livre-arbítrio. Ana Beatriz, eu começo contigo, conta pra gente como é que você e a Andréa se reencontraram e por qual motivo vocês resolveram escrever um livro juntos. Na realidade, eu e a André, a gente se conheceu no início da faculdade de medicina. Nós passamos para medicina na UERJ, no Rio de Janeiro, e éramos da mesma turma, letra A, né? Então éramos da mesma turma, e estudávamos juntos. E faculdade de medicina você entra às 8 da manhã e sai às 6 da tarde. Sim. Então a gente vivia praticamente juntos, estudando. E quando nos formamos, a gente se separou um pouco, né? Porque eu fazia psiquiatria, ela fez dermatologia, mas durante o nosso processo de estudo, a gente sempre falou de vida além da morte, se a gente achava que existia vida fora da Terra. Isso era um papo que entre um estudo e outro, todo mundo chegava lá, já estão nós viajando. E quando a gente se reencontrou, né, há uns 2, 3 anos atrás, pelas redes sociais, e aí a gente voltou, e aí, você ainda acredita em vida depois da morte, vida fora da Terra? Ela falou, eu continuo acreditando. Eu falei, eu também. Ela falou, eu tenho estudado muito civilizações antigas, os sumérios. Minha paixão. Pois é. Essa é minha paixão. E eu falei, eu tenho estudado muito física quântica. E ela falou, vamos escrever uma coisa sobre isso, mas assim, ficcional. Eu falei, vamos. E aí eu falei, bom, eu já tinha uma carreira no livro não ficção. Eu falei, quer saber uma coisa? Eu não teria coragem de começar uma carreira ficção sem ser uma grande amiga. Então eu achei que era um recomeço também de outro braço da vida que estava me dando essa oportunidade. Aí com amizade fica mais fácil. Sem dúvida, sem dúvida. Amigos, se não tiver qualidade, a gente inventa. Com certeza. André, o livro nasceu para falar sobre essa questão, né, de livre-arbítrio, dos resgates da vida e tal. Agora, por muitas vezes a gente não enxerga essas possibilidades que a vida dá. Há um texto, já que vocês estão falando de física quântica, vamos filosofar um pouquinho. O bom e velho Siddhartha já disse uma vez que nós somos os artífices do nosso próprio destino. A gente está sempre envolvido com essas escolhas. Sim. Na minha vida quase sempre não deu certo, mas fala disso, fala do livro. Não, na realidade, assim, o livro ele é muito complexo e ele fala sobre vários assuntos. Então, na realidade, assim, a gente escreveu um livro que fala sobre o livre-arbítrio, as consequências disso na sua vida, na vida das pessoas que estão à sua volta e as possibilidades que a vida pode dar de resgate dessas situações. Então, nós criamos uma ficção baseada em alguns fatos reais, com mais de 30 personagens, para ilustrar essas possibilidades do arbítrio ao longo de 100 anos de história. Então, o livro ele começa com um personagem real, em 1925, em Barra do Garças, que é um explorador. Ele desaparece nas entranhas da Serra do Roncador, porque ele acreditava que ali havia um portal para uma civilização intraterrestre mais desenvolvida. Isso é um fato real que alimenta o turismo ali de Barra do Garças e ninguém sabe até hoje o que aconteceu com ele. Então, ele e o filho, né? Ele e o filho, exatamente. Ele é um inglês que foi para lá com um filho único e lá eles desapareceram. Então, a proposta do livro é explicar o que teria acontecido com esse explorador
E, na realidade, nós criamos uma ficção de 100 anos com 3 grandes personagens femininos, que é a Ana, que é uma índia, Bororo, e que é chamada feiticeira do roncador, porque ela tem o dom de curar através do uso das plantas medicinais e de rituais xamânicos. A segunda personagem feminina de impacto é a Luzia, que é uma enfermeira, é uma paranormal e que ela tem o dom de curar. Ela é uma espécie de filha das estrelas e ela tem o dom de curar através da imposição das mãos, através do toque quântico. E a terceira grande personagem feminina é a Sofia, que é uma médica, ela é uma imunocientista da Fundação Oswaldo Cruz e que é extremamente pragmática, então ela só consegue acreditar naquilo que a ciência comprova. E, portanto, ela tem o dom da cura através do uso da ciência e da tecnologia. Mas ela acredita em embocaduras, essas coisas, não? Como assim, embocaduras? As embocaduras, que normalmente as pessoas mais ligadas com essas coisas esotéricas, os esoteristas, Sim. né? Falam em embocaduras, como vocês falaram, de canal, o que vocês falaram? Portais? De portais. De portais. Os portais, para quem trabalha com essas coisas, chama de embocaduras. Ah, sim. É uma questão semântica, mas é a mesma coisa, né? Sim, os portais interdimensionais. Portais interdimensionais, né? A Sofia, na realidade, ela acaba sendo induzida a acreditar nisso por situações. E é por isso que a gente fala dessa questão do arbítrio, da possibilidade das escolhas, porque esses personagens eles vão se interrelacionando nesses 100 anos de história, mudando as suas trajetórias, fazendo resgates, até que ocorre um fenômeno impactante. Você não pode contar tudo. Não é spoiler não, não é spoiler não. Tem bastante coisa. É só para dizer que, assim, o livro ele tem vários núcleos, né? Ele tem um núcleo xamânico, esotérico, tecnológico, científico, holístico, quântico. Você está me despertando uma curiosidade monumental. Sim. Quer dizer, de fato, então vocês acreditam que os humanos têm a oportunidade de fazer essas escolhas todas e, com isso, determinar o seu destino? Eu acho. É essa a visão? Sim. Eu acho que cada escolha pode ser uma renúncia, pode ser, sei lá, acontecimentos, caminhos, não sei. Eu acho que tudo está interligado de alguma forma. Vocês acreditam nisso ou não? Eu Porque acredito. todo mundo fala dos erros, né, Ana? Errei. Mas os caras só vão aprender com erro mesmo. Não, mas você é fruto você, Ronivon, hoje, você é tudo que você errou também. Então, isso lhe fez. Você não errou. Você se reconstruiu. Você se compôs de um aprendizado que você teve com erro. Não tem erro. Que escolhas catastróficas. Ok. Talvez isso tenha te trazido uma densidade maior. Sem dúvida. A vivência. Sem dúvida. Mas o fato é que talvez você saiba isso hoje. Fiquei mais rico emocionalmente. Sim, isso faz parte. Olha, houve uma época que, lá no Rio, eu fiz parte de um grupo que a gente chamava de... Hoje eu chamo de esquerda escocesa, porque só se tomava uísque 12 anos nas coberturas de Ipanema, ou então esquerda francesa, que eu gostava mais, que era só Dom Perignon, também nas mesmas coberturas. Sim. E eu andava com o livro de Sartre debaixo do braço, de Simone de Beauvoir do outro, era leninista, marxista, enfim, aquelas coisas de garoto em época de faculdade e tal. Tem um texto do Sartre que eu não anotei aqui para não falar bobagem. Viver é isso. Ficar se equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências. Isso me faz a seguinte reflexão. Eu acho que, na dúvida, é melhor você ter um pouco de cautela para escolher, né, não? Olha, eu acho que depende, eu acho que todas as nossas escolhas, elas têm que ter um equilíbrio entre razão, entre emoção e ter um pouco da intuição. Que tem intuição também. Eu acho que você tem que botar esses 3 ingredientes para tomar uma atitude. Agora, saber que a gente não tem como ganhar sempre. A melhor das tuas escolhas ainda assim vai trazer perdas. Mas tá, e a intuição? É como você despertar isso?
Eu acho que a intuição, na realidade, cientificamente falando, é uma coisa... o cérebro ele tem um lado consciente e inconsciente. Claro. Inconscientemente, eu estou aqui conversando com você, mas o meu cérebro está detectando tudo ao meu redor. Correto. Né? Então, muitas vezes, aquilo que eu falo que é uma intuição é algo que o meu cérebro já viu. Eu não registrei, mas ele registrou. É aquela coisa que eu encontro uma pessoa e falo assim, não vou com a cara dessa pessoa e nunca a vi. Né? Isso tem uma marcação, meu cérebro detectou características naquela pessoa de alguém que já não me fez muito bem ou que me passou uma coisa ruim. Então a intuição, ela não é um privilégio de um ou de outro. A intuição é um mecanismo cerebral. Engraçado. Que pode ser mais desenvolvido conforme eu vou prestando atenção nisso. Entendi. Porque, olha, eu vou dizer uma coisa. Intuição do tio Rony é zero. É mesmo? É zero. E eu gostaria claro, você tem os insights de vez em quando, mas eu não sei. Agora, os fatos, isso já é mais para você, né? Os fatos da nossa infância podem, de fato, influenciar nas escolhas de quando nós estamos adultos, né? Podem. Na sua visão, é uma experiência. Se eu disser que pode ser um trauma, estou errado? Não, porque assim, o que é o trauma? É quando é uma experiência negativa, né? O trauma não é qualquer um que sofre um trauma. O trauma tem que ser uma situação ruim, que seja ruim e traumática para qualquer pessoa. Não é uma coisa simples. Por exemplo, ver uma pessoa suicidar é um trauma para qualquer pessoa. Não tem o que se discutir. Eu costumo dizer que o trauma, ele ensina pelo medo, porque o cérebro ele marca com tinta muito forte as memórias ruins. E o trauma talvez seja um grande calo na nossa memória, que ele fica ali para não repetir, é um sinal de alerta. E que a experiência a gente aprende pela sabedoria, a gente ganha sabedoria. O trauma traz o medo, mas o medo é importante para a gente evitar o mesmo erro. Sem dúvida. Eu fico às vezes me questionando, como é que a gente faz, né, para mostrar para uma criança que uma má escolha pode influenciar o destino dela? Olha, essa pergunta é ótima. A gente estava, inclusive, conversando sobre isso um pouco. É uma pergunta que vem super a calhar, porque daí entra a importância dos contos de fada, tá? Por coincidência, eu tenho uma filha que é jornalista, e ela fez um trabalho que foi completamente pioneiro agora na defesa de tese dela. Ela é atriz de teatro infantil e o tema dela foi simplesmente as adaptações da Bela e a Fera ao longo das décadas como um termômetro da modificação de comportamento da sociedade. Então, a importância do conto de fada é fundamental na vida da criança, porque você tem o bem, que é uma forma de trazer informações, mas você tem o mal, que é para a criança ter a noção de que ela também tem que ter limites. Como a Ana falou, a questão do medo. A tradição, né, de contar histórias, né? As crianças hoje não têm mais isso. Eu passei a minha vida inteira contando história para meus filhos à noite. Pois é. E olha, essa coisa maniqueísta do bem e do mal que a gente estava falando agora, quando é o mal, André, quando é o mal mesmo. As histórias são todas sanguinolentas, é o lobo que vai comer a vovó, é o sangue que não se... São muito pesadas. São, a versão original... Isso é fundamental para o cérebro informação. Sim. Ter essa distinção muito marcada. Você vai fazendo adaptações, Isso é super importante. Para nós adultos, não, que a gente já vai tirando um pouco. Não é isso, não é tão assim. Mas a criança precisa de valores bem definidos. Eu chego as criancinhas para fazer mingau. Atirei o pau Boi da cara preta. Boi da cara preta. Pega esse menino. Meu Deus! E todo mundo dormia com o boi da cara preta. É verdade. Então você sabe que todo mundo dormia. No conto original da Cinderela, as irmãs tinham os pés decepados para caber no sapato. Entendeu? A mãe decepava os pés para elas caberem nos sapatos. É possível que o terror tenha sido tão malvado, né? Que na verdade o conto é dele, né? Meu Deus do céu. Agora, se a gente sabe o que é certo e o que é errado, meninas, por que a gente erra tanto?
Eu acho que certo e errado são conceituais, né? São um só. Então, assim, o que é certo para mim, de repente é errado para você. Então, eu acho que o importante é você se sentir confortável dentro da sua escolha e, principalmente, saber que a sua escolha não pode prejudicar quem está ao seu lado. Então, a partir daí, tudo bem. Eu ainda acho um detalhe, eu acho assim, que a gente erra tanto, quanto mais a nossa personalidade é mais emotiva. Porque, assim, as personalidades, a gente define as personalidades, se a gente for botar por razão e emoção, a grande maioria dos artistas, por exemplo, são muito mais emocionais do que racionais. Mas como é que você vai racionalizar a emoção? Não dá, né? Até tem gente que dá. Mas eu acho também complicado. E a emoção, ela tem uma coisa que nos torna impulsivos, imediatistas. Verdade. E aí as escolhas são feitas com menos critério. Então, assim, eu já me dei mal na vida por impulsivamente emocionar. Por exemplo, a paixão é um estado alterado da impulsividade. Seguramente. Totalmente. Seguramente. Olha, existem estados americanos que a pessoa não pode casar se estiver apaixonada. Só depois que passa a paixão, porque a paixão é uma alteração bioquímica no cérebro. Sem dúvida, que dura de 1 ano e meio a 2 anos e meio. Uau. Eu não deixaria hoje nenhum jovem, eu sempre falo, quanto tempo você está namorando? 2 anos. Espera 3. Porque assim, aí a paixão já acabou. Porque a paixão é cega, o amor não. O amor não. O amor esse é perene. Bom, vamos encerrar esse papo da seguinte maneira. Isso é um dilema terrível. Na hora de a gente escolher minhas bonitinhas, a gente deve ouvir o coração ou a razão? As duas coisas. Esse binômio é complexo, que ele é dispar, né, um do outro. Mas eu acho que são dois lados da mesma moeda. Eu são acho porque complementares, assim, né? Não, mas é cara ou coroa? Não é cara e coroa. Eu acho que é cara e um pouquinho de coroa. Porque eu acho que você tem que ter emoção e tem que ter a razão. Lógico, e no fundo, por mais que a gente faça escolhas muito erradas na vida, tem uma hora ali que a gente sabe que está entrando numa furada. Tem um lado do cérebro que diz, vai porque você tem que ir. Mas tem uma hora que você tem um apitozinho que fala alguma coisa e depois lá na frente você fala, devia ter me tocado naquela vez que eu achei aquela história um pouco complicada, parecia mentira, estava meio sofisticada demais. Mas a gente só aprende vivendo. Conquista é uma coisa, depois está morando junto, meu Deus do céu. Vamos mostrar a capa do livro? Mostrar a capa do livro que... Aí, ó. Eu gostei muito desse título, Horizonte Vertical. Né? E tem sentido no livro, realmente. Tem vários sentidos na realidade. Mas isso me leva para reflexão, viu? Sim, total. Então é isso. Ali tem um portal, né? Isso um portal. E na realidade, Rony... Eu penso muito nesses buracos de minhoca, portais, dobra espacial, sabe? Quinta dimensão... Essas coisas eu também penso muito e peço para ser captada por uma coisa dessa. Na realidade, assim, eu acho que o título, ele é um convite, tá? Para que a pessoa saia daquela sua posição confortável, né? Da sua zona de conforto, que é uma atitude contemplativa e, portanto, horizontal, e adquira uma postura mais crítica, mais ativa, acredite mais nos seus valores e, portanto, uma atitude vertical, quer dizer, mergulho para dentro de si mesmo. Você tem outros livros também, né? Tem alguns. Alguns pegou pesado. Mentes perigosas, mentes depressivas, tem alguns, uns 11. Mentes e manias. Mas isso mais... do não ficção, não ficção, mas do lado da neurociência mesmo. Olha aí, meu Deus do céu, que coisa. Ana Beatriz Barbosa Silva, minha conterrânea, obrigado por ter vindo. Foi um prazer. Andréia Duarte, obrigado por ter vindo também. São as duas autoras do livro Horizonte Vertical, onde o fim é apenas o começo. Sim. Obrigado por terem vindo. Obrigada. Vocês voltam para o Rio quando? Amanhã, cedinho. Boa viagem. Muito obrigada. Obrigado. Beijo para vocês. Obrigado, querida. Obrigada.